Robson, com você. Feliz sábado a todos os irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Bom, primeiramente tem uma pergunta, né? Eu gosto de fazer algumas perguntas para que a gente possa refletir sobre aquilo que nós vamos estudar. Então a primeira pergunta é: quem é que gosta de servir? Quem é que gosta de praticar boas ações? Todo mundo, né? Faz bem para a gente, né? Faz bem para o ego também? Faz bem para o ego, né? Embora nós tenhamos uma tendência pecaminosa, cada um tem uma fraqueza, uma propensão para cometer alguns tipos de pecado. Fazer o bem ao próximo é um ato altruísta. E esse ato altruísta mata ou ele aplaca, atenua essas tendências pecaminosas que nós temos, principalmente o egoísmo. Daí eu vou fazer uma outra pergunta que vai na contrapartida de tudo isso. Quem aqui gosta de maldizer o próximo? Fazer uma fofoquinha, falar mal de algum irmão? Principalmente aqueles que por algum motivo fraquejaram em um determinado tempo, um determinado momento, uma determinada ocasião, fraquejaram e caíram. Mas vejam bem, esse irmão, em uma regra de 100%, cometeu 99% de boas ações, mas em um determinado momento, em determinada ocasião, ele fraquejou e caiu. A primeira atitude que muitas pessoas lá fora têm, que aqui eu acredito que não tem, né? Gostam de maldizer esse irmão, gostam de falar mal. Ah, mas porque, claro, esse irmão fazia isso, isso, aquilo outro. Quem é que gosta de maldizer o seu irmão, o próximo? Ninguém. Doutora Rosana Alves costuma dizer o seguinte: irmãos, vocês ficaram sabendo da irmã Clotilde? Ai, vamos fazer um pedido de oração. Porque ela diz, o adventista não faz fofoca, o adventista faz pedido de oração. Ai, pois é, ela se separou daquele marido, né? Parece que ela apanhava, e depois os filhos também se desviaram dos caminhos de Deus, dos propósitos de Deus, entraram nas drogas e tudo mais. Vamos orar por essa família? Será que isso realmente é fazer um pedido de oração ou maldizer o nosso irmão? Né? A palavra de Deus diz que Deus abomina a fofoca. Será que nós não temos que rever esse conceito? Então, não dirá falso testemunho. Não interessa. A nossa função como cristãos é estender a mão e ajudar o próximo. Portanto, o título de quarta-feira é: o serviço ao próximo honra o sábado de Deus. Honra, porque aqui nós temos que, então, aplicar as nossas virtudes, né? Que são ações altruístas, bondade, compaixão, se colocar no lugar do outro. Será que nós temos essa capacidade mesmo de entender o que se passa na vida do nosso irmão, do nosso próximo? Será que nós temos essa capacidade? E aí o serviço, ele tem uma série de vertentes, de significados, né? Dependendo, obviamente, do contexto em que aplicamos o próprio conceito do que é servir. No ambiente corporativo, por exemplo, o conceito de serviço é a missão que a mesma tem para oferecer aos clientes aquilo que eles precisam, atendendo às suas necessidades. Então, existem uma série de empresas que oferecem diversos tipos de serviços, produtos, enfim, que atendem às necessidades do ser humano. Isso é servir. Eu estou servindo a sua necessidade. Eu preciso de uma roupa, eu preciso de um computador, eu preciso de alimento, um supermercado. Ou seja, cada empresa tem o seu conceito, a sua missão e o seu propósito, que é servir. Então, e essa é uma das vertentes, né, do serviço.
Então, existe uma série de definições para a palavra serviço. Uma outra definição para a palavra serviço é, olha só que interessante, estar sujeito a ser prestável, útil a alguém por qualquer motivo, como Danilo disse, por qualquer motivo, não interessa qual. Fazendo aquilo que a pessoa quer ou pede. É lógico que fazendo um paralelo com os nossos princípios, né, Wellington? Princípios bíblicos, princípios eternos, nós precisamos ter cuidado também. Então, assim, claro, eu vou atender às necessidades do meu próximo, desde que, atendendo essas necessidades, eu esteja de acordo com a palavra de Deus. Essa necessidade, aquilo que o meu próximo precisa, esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Certo? E a lição, e através da perspectiva de Deus, então, o serviço ao próximo no sábado, especificamente no sábado, honra o próprio sábado. E honra é um conceito que está diretamente ligado a virtudes do ser humano, como eu disse para vocês. Fraternidade, amor, bondade, altruísmo. E a lição nos traz a seguinte frase, logo de início, né? No Novo Testamento, os líderes religiosos tinham a guarda do sábado como uma arte. Como assim? Como uma arte? Como assim? O que é isso? Como uma arte? Um mero rótulo. Meramente um rótulo. Um rótulo. Porque eles não compreendiam o real significado do sábado. Eles apenas rotulavam o sábado para suprir as suas próprias expectativas, as suas conveniências. Não é? Ou seja, aquilo que era conveniente para eles. Era um rótulo, uma arte, um teatro. Então, eles estabeleciam vários rótulos para que o sábado se tornasse o quê? Um fardo, algo chato, monótono. Por isso que às vezes a gente faz o quê, Wellington? Então fica no celular, liga a TV. Ai, o sábado se torna chato, né? E qual que é o real sentido do sábado? Qual que é o propósito do sábado? Outra coisa, eles estabeleciam obstáculos e afastavam as pessoas dos religiosos. E o interesse é aprender mais sobre Deus. Tanto que Jesus veio para ressignificar o sábado, para desconstruir todos os conceitos contestatórios que os fariseus haviam estabelecido, os fariseus, os saduceus, enfim. Ô Robson, não sei se você vai falar, mas eu já vou adiantar essa parte sua, que fala o seguinte, quando ele fala que eles transformou o sábado em uma arte, eles têm lá uns livros chamados Talmud, que é uma coletânea de livros ali do povo judeu ali, onde tem regras. E tem 39 regras ali que eles não podem fazer no sábado. Olha, vou falar algumas delas. Ó, semear, arar, colher, agrupar feixes, debulhar, preparar massa, assar, tosquiar. Olha, aí tem outros muito. Tem uns aqui que, olha, acender fogo. Você não pode acender fogo. Martelar. Mas se você também acendeu o fogo, aqui também fala que você não pode apagar o fogo ou diminuir o fogo. Né? Transportar algo de um ambiente para o outro, de um ambiente particular para um ambiente público. Nossa, são várias coisas que eles colocaram ali, esse Talmud vem falando, que transforma o sábado num fardo, simplesmente. Um fardo. Se eu não me engano, são mais de 600, né? Eu não me lembro, são muitas. Né, que eles Isso, Jano. 613. 613. Gente, é muita coisa. Quem consegue fazer isso? Ninguém. Por isso que Jesus precisou ressignificar o sábado, trazer um novo conceito, para que a gente pudesse entender o real sentido da guarda do sábado, do descanso, né? Observem, então, essa ocasião aqui sobre a história do paralítico do tanque de Betesda. Então, eu vou ler para vocês, olha só que interessante. Está lá no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 7 em diante, que diz o seguinte: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque.
Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram que tinha sido curado. É sábado, não te é lícito levar o leito. E respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: eis que já está são. Não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, depois de saber que era Jesus, e anunciou aos judeus, justamente os judeus, os fariseus, né? Que Jesus era o que curara. E aí, olha só. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Pois bem, mas não é lícito fazer o bem no sábado? Agora, por que a abnegação, ou seja, buscar seus próprios interesses, nos faz bem, nos traz benefícios? Hebreus 6,10 diz o seguinte: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Ou seja, Deus te ajuda quando você tem atitudes altruístas no sábado. Quando você não procura uma exaltação própria também, porque existe esse perigo. Eu vou fazer o bem no sábado para ter algumas credibilidades, alguns créditos com Deus, né? Ele exalta o humilhado, o oprimido. A gente pode exaltar o humilhado, oprimido, rejeitado, os marginalizados, por exemplo, e levar uma palavra de conforto, alento, comida. Não é verdade, Wellington? Esse versículo, então, ele expressa a qualidade da abnegação, do próprio eu. A renúncia do próprio eu em prol, em benefício de outra pessoa. Observem que curioso agora aqui a nobreza de Jesus, a humildade de Jesus. Pois bem, Jesus dizendo aqui em Lucas 22:27, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa o maior? Mas eu estou entre vós como quem serve. Jesus disse: eu sou maior do que todos vocês. No entanto, o maior aqui, neste contexto, está sentado comigo na mesa. Mas o maior da mesa ali era Jesus. Isso foi um ato de humildade? Claro. Jesus sabia quem ele era, as pessoas sabiam quem ele era. No entanto, ele se sentou na mesa com esse homem. Não importa, porque Jesus ele não faz distinção de pessoas, se você é rico, pobre, enfim. Ele senta na mesa quando você convida-o para entrar na sua vida. E aí eu achei uma frase muito interessante aqui na internet que diz o seguinte, já logo para a gente finalizar. Os cristãos, sobretudo, os mais abnegados fiéis, têm uma diferença crucial, aí é que está. Uma pequena parcela adora o Cristo que perdoa, o soldado que crucifica. Jesus ele vai perdoar o soldado que o crucifica, que o crucificou, que o xinga, que reclama, que murmura, e uma série de outras coisas, né, de elementos, de fatores. Enquanto que a maioria prefere aquele que amaldiçoa a figueira. Mas você é isso, você é aquilo, você fez isso, você é aquilo. Você não é cristão, não. E é em seu nome e as suas ações. Olha, eu falo isso para você em nome de Deus, hein? Deus vai te castigar. Deus vai te punir. Nossa, já é a 5ª vez que você cai no mesmo pecado? Você não tem vergonha na cara mesmo? Que tipo de cristão que você é? Será que é essa postura? Que postura cristã que é essa que nós temos? Significado: uma figueira com folhas crescidas já teria figos verdes. A figueira que Jesus amaldiçoou tinha folhas crescidas, mas não tinha fruto.
folhas crescidas, era bela, bonita, sua aparência, mas então sua aparência era enganosa. Parecia madura, mas não era joio e trigo. Então, como os fariseus negligenciavam o real significado do sábado, eles estabeleciam uma série de normas e tradições que tornavam o sábado um fardo difícil de suportar e associá-lo ao regozijo e alegria. E para finalizar, a lição faz menção a Isaías 58, 13 e 14, que diz que o sábado é o santo dia do Senhor, digno de honra, olha só que interessante, de honra, que tem a ver com virtudes, fraternidade, qualidades, né? Que é o cristão, que são conceitos que o cristão precisa entender, onde não podemos seguir os nossos próprios caminhos, nem pretendendo fazer a nossa própria vontade, não falando palavras vãs. O que isso significa? A própria lição nos diz. O antônimo de egoísta, o contrário do egoísta, é o altruísmo, ou seja, ser humanitário, generoso, bondoso, carinhoso, ou seja, um ser humano dotado de virtudes, valores e princípios. A lição nos diz que buscar os nossos próprios interesses egoístas é sinônimo de profanação. Profanar o sábado é desrespeitar o sábado, violar o sábado, um dia que é santo, separado e abençoado por Deus. E aí, final, um grande filósofo chamado Michael Montaigne diz o seguinte: a mais honrosa das ocupações é servir. Honrar o sábado é servir. A mais honrosa das ocupações é servir o público, na verdade, né? E ser útil ao maior número de pessoas. Isso é honrar o sábado de Deus. Obrigado, Robson. Na história ali de Jesus com a cura do enfermo ali, do paralítico, né? É engraçado que muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós pegamos, ao invés de ver a glória daquilo que foi feito, né, da cura, às vezes a gente crucifica ali o que foi feito no sábado. Temos que tomar esse cuidado.